Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1158 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades. E deixa aquele like, compartilha esse episódio com aquele amigo ou mesmo na sua rede social preferida. Fortalece demais o projeto e eu agradeço muito. Gente, hoje com a voz meio falhando, mas por um excelente motivo. Então, antes de mais nada, saudações alvinegras. Ontem o Ceará voltou finalmente para o lugar dele na Série A do Campeonato Brasileiro e minha voz foi embora no gol anulado. Então, desculpa pela voz, mas saudações alvinegras e parabéns também à torcida do Sport. Ano que vem teremos 5 nordestinos na Série A, feito inédito. Parabéns à torcida do Sport e à torcida do Ceará Esporte Clube. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar os artigos 144, 227 e 228 da Constituição Federal a inclusão de Instituto Socioeducativo Estadual no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública da respectiva unidade federativa. Qual foi essa legislação aqui impugnada? Foi a Constituição do Estado do Acre. Gente, a Constituição do Estado do Acre previu que dentre os órgãos de segurança pública do Estado estavam os agentes socioeducativos. E além disso, quando ela criou a Polícia Penal, ela transformou cargos que já existiam em cargos de policial penal. Quais foram esses cargos? Agentes penitenciários, agentes socioeducativos e cargos equivalentes. Então, olha só o que a Constituição do Estado do Acre fez. Ela disse: agente socioeducativo é parte do sistema de segurança pública e não só isso, agora eles serão policiais penais. E a Polícia Penal, como nós sabemos, é parte do sistema de segurança pública. Está lá no artigo de número 144 da Constituição Federal, inciso 6º, redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Gente, isso é constitucional? Não, não é, gente. Isso não é constitucional. Sabe por quê? Porque o sistema socioeducativo integra o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e não o SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública. Então, veja só, não confunda. O sistema socioeducativo integra o SINASE. E não é possível que a Polícia Penal realize esse trabalho de agente socioeducativo. Por quê? Porque a finalidade socioeducativa não é a mesma finalidade da pena. Ah, professor, mas eu conheço alguns centros educacionais, então eu sei que a realidade é bem diferente desse sonho, dessa fantasia, dessa história de que a finalidade é educativa. De fato. Da mesma forma, nos presídios também não temos aquela realidade maravilhosa da lei de execução penal. Então, o estado de coisas é inconstitucional. Não há decisão desse sentido em relação ao sistema socioeducativo, mas também não é na prática, quem conhece sabe que está tudo errado também ali. Mas o fato é que nosso desenho constitucional não permite que a medida socioeducativa seja tratada da mesma forma que a medida penal. Então, sistema socioeducativo não equivale a sistema penitenciário, beleza? Então, por isso, não é possível que a Polícia Penal faça o trabalho de agentes socioeducativos. Então, olha só, vamos aqui só finalizar os principais pontos dessa decisão. Primeiro ponto: sistema socioeducativo integra o SINASE e não o Sistema Único de Segurança Pública. Então, essa previsão na Constituição Estadual é inconstitucional. Segundo ponto, quanto à transformação de cargos. Professor, é um pouco complicado, né? Transformação de cargos. É algo que tem que ser visto com muito cuidado. Então, exatamente por isso,
aqui se deu uma interpretação conforme a Constituição, especialmente quando a Constituição do Estado do Acre dizia assim, ó, transforma os atuais cargos de agentes penitenciários, socioeducativos e cargos equivalentes. Então, basicamente, o STF disse, olha, que cargo equivalente é esse? Veja se é equivalente mesmo, porque se não for equivalente, não é possível essa transformação. Enquanto a agente socioeducativo, esquece. Isso daí, de fato, não é possível. Agente penitenciário, até que em tese é possível a transformação, mas aí é necessário verificar alguns requisitos. Então, por exemplo, tem que ver se há uniformidade de atribuições entre os cargos que estão sendo extintos e os que estão sendo criados, tem que ver se há o mesmo requisito de escolaridade e se há uma identidade remuneratória entre o cargo criado e o cargo extinto. Então, se tudo isso estiver presente, beleza. Se não tiver, então, cuidado aí com essa questão dos cargos públicos equivalentes. Então, essa foi a interpretação conforme a Constituição dada pelo STF, beleza? Então, para finalizar, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar os artigos 144, 227 e 228 da Constituição Federal a inclusão de Instituto Socioeducativo Estadual no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública da respectiva unidade federativa. Próximo julgado do dia não foi inserido em nenhuma lei e o destaque ficou da seguinte forma: o plenário do STF referendou a decisão que concedeu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 22.474 de 2023 do Estado de Goiás, na parte em que se reporta ao setor de energia elétrica. Gente, basicamente, essa lei trata sobre compartilhamento de estrutura de energia elétrica e de telecomunicações. Então, basicamente, trata sobre como se dá o regime de servidão de dutos, condutos, postes, torres, etc. Traz custos máximos que podem ser cobrados no compartilhamento dessa estrutura, etc. E aí, gente, acontece que foi suspenso os efeitos dessa legislação, dessa lei, porque se entendeu que havia aqui uma violação à competência administrativa e legislativa da União para dispor sobre energia elétrica. Isso daí vai estar lá no artigo 21, inciso 12, e no 22, inciso 4 da Constituição Federal. E além disso, além de tratar sobre algo que está na esfera de competência da União, essa legislação ela dispõe de forma colidente com resoluções da ANEEL. E se não bastasse, é uma legislação que acaba violando também cláusulas contratuais. Então, as concessionárias de energia elétrica, elas passam por um processo de licitação, existem cláusulas contratuais estabelecidas e essa lei ela acaba violando também algumas cláusulas desses contratos. Então, por tudo isso, optou-se por suspender a eficácia. Portanto, gente, como é que ficou? Aqui o destaque: o plenário do STF referendou a decisão que concedeu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 22.474 de 2023 do Estado de Goiás, na parte em que se reporta ao setor de energia elétrica. Próximo julgado de hoje teve dois destaques, na verdade, os dois foram inseridos na Constituição Federal, e o primeiro destaque ficou da seguinte forma: é constitucional por apresentar pertinência temática e concretizar o princípio da eficiência, norma estadual decorrente de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça Local que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento ao público em serventias extrajudiciais. Segundo destaque, é inconstitucional por violar os requisitos essenciais para a investidura em cargo público, norma estadual que equipara os escreventes judiciários com vínculo trabalhista junto às serventias extrajudiciais, admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei 8.435 de 94, aos analistas judiciários especiais ocupantes de cargo efetivo do Poder Judiciário local. Então, gente, dois destaques aqui, Dois destaques. Esse julgado trata sobre a lei de número
438 de 2021 do Estado do Espírito Santo. E o primeiro aspecto que foi impugnado dessa lei foi o seguinte: essa lei ela é de iniciativa do Tribunal de Justiça lá do Estado do Espírito Santo, porque deveria ser, não é? De fato, a iniciativa era privativa mesmo. E aí, no decorrer da tramitação, houve uma emenda parlamentar. E aí, basicamente, nesse aspecto, a lei dizia que existia um prazo máximo de 30 minutos para o atendimento ao público nos cartórios do Estado, e a emenda parlamentar ampliava opções de atendimento ao público. E aí, o que se sustentou? Que houve um contrabando legislativo. Que é isso, professor? Que raios é contrabando legislativo? Gente, vocês já ouviram falar no termo jabuticaba? Eu escuto muito no jornal quando existe ali uma tramitação de um projeto de lei sobre um determinado tema e às vezes se enfia ali coisas que não tem nada a ver. Para quê? Para tentar disfarçar e passar no meio daquilo ali. Aí se chama isso de jabuticaba. E aí, gente, muitas vezes essas jabuticabas são problemáticas ao nível de trazer uma inconstitucionalidade quando há uma violação do devido processo legislativo. Então, por exemplo, imagina uma medida provisória que trata sobre o tema X. Então, essa medida provisória, ela tem, né, urgência, tem relevância, e aí uma emenda parlamentar enfia ali um negócio que não tem nada a ver. Para quê? Para se aproveitar, para surfar na onda desse rito que é mais célere de tramitação de uma medida provisória. Gente, isso pode atrair uma inconstitucionalidade, não pode? Com certeza. Outra situação que nós podemos ter uma inconstitucionalidade, imagina que uma determinada lei é de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça ou do Presidente da República, enfim. E aí, no meio dessa lei, há uma emenda parlamentar que trata sobre uma coisa totalmente diferente. É a jabuticaba. Nesses casos, gente, há uma inconstitucionalidade e se chama isso de contrabando legislativo, beleza? Agora, nesse caso concreto, veja só, analisa assim, a lei dizia que existia um prazo máximo de 30 minutos para a realização do atendimento ao público externo. E a emenda parlamentar trata sobre ampliar opções de atendimento ao público. Tem pertinência temática, não tem? Para mim tem, gente, de fato, tem pertinência temática. Então veja só, gente, não existe uma vedação a ter emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela pode acontecer, mesmo que seja uma medida provisória, mesmo que seja uma lei de iniciativa privativa, ou do Tribunal de Justiça, ou do presidente, enfim, de quem quer que seja, pode ter emenda parlamentar. O que tornaria inconstitucional seria se nós tivéssemos aqui uma jabuticaba, né? Então você vai identificar quando for uma jabuticaba, digamos assim. É um negócio que não tem nada a ver. E aí realmente vai ser algo inconstitucional, porque na prática seria uma usurpação de iniciativa. E não é isso que está presente no caso concreto. E quanto a essa questão do tempo máximo de 30 minutos para a realização do atendimento ao público externo, se entendeu também que isso é constitucional, porque isso é algo que concretiza o princípio da eficiência, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por apresentar a pertinência temática e concretizar o princípio da eficiência, norma estadual decorrente de emenda parlamentar, projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça Local, que fixa limite de tempo proporcional e razoável para o atendimento ao público em serventias extrajudiciais. E quanto ao segundo destaque, aqui foi o artigo 7º dessa mesma lei. O que esse artigo 7º fez? Pegou um cargo, que era o de escrevente juramentado, tornou esse cargo em extinção, mas disse assim, olha, todos vocês servidores desse cargo de escrevente juramentados estão equiparados ao cargo de analista judicial especial. E aí já acende o alerta, né? Equiparou cargos. O que isso aí viola, gente? Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor
investisse sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar os requisitos essenciais para a investidura em cargo público, norma estadual que equipara os escreventes judiciários com vínculo trabalhista junto às serventias extrajudiciais admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei 8935 de 94, aos analistas judiciários especiais ocupantes de cargo efetivo do Poder Judiciário local. Próximo julgado de hoje também não foi inserido ao material e o destaque ficou da seguinte forma: o plenário do STF, em sede cautelar, determinou a suspensão de ações que tratam sobre políticas públicas de prevenção e combate a incêndios e a proteção dos biomas Amazônia e Pantanal e a centralização das decisões no âmbito do STF. Gente, basicamente são várias ações que tramitavam em todo o Brasil. Então aqui temos na lista, por exemplo, ações de Rondônia, ações no estado do Pará, no estado do Amazonas, que tratam sobre incêndios, tanto incêndios no Pantanal, quanto incêndios também no bioma Amazônia. E aí o STF disse o seguinte: olha, suspende tudo, porque quem vai resolver é o STF. Por que quem vai resolver é o STF? Porque nós precisamos de uma ação mais coordenada possível, nós precisamos tratar disso da forma mais uniforme possível, e se nós tivermos decisões judiciais conflitantes sobre esse tema em estados diferentes, em cidades diferentes, isso daí vai dar um problema enorme. Então, gente, isso aqui vai muito no rumo de algumas decisões anteriores que nós debatemos. Então, por exemplo, chegou-se a debater se existia estado de coisa inconstitucional no Pantanal e na Amazônia. O STF entendeu que não, mas entendeu que, apesar de não existir, estava muito ruim, né? Disse assim: olha, não há estado de coisa inconstitucional, mas está muito ruim. Agora, o governo tem demonstrado ações concretas e vai ser necessário um acompanhamento judicial, apresentação de relatórios. Então, basicamente, se fez processo estrutural, não é? Mas não se disse que havia estado de coisa inconstitucional. Não sei se vocês lembram, eu acabei não trazendo aqui o número do informativo para informar vocês. Mas está nessa linha, entendeu? Então o STF já tem tomado decisões que tratam exatamente sobre esse tema. E aí que ele disse: olha, deixa centralizado, vamos uniformizar. Essa pulverização pode ser muito problemática nesse momento, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O plenário do STF, em sede cautelar, determinou a suspensão de ações que tratam sobre políticas públicas de prevenção e combate a incêndios e a proteção dos biomas Amazônia e Pantanal e a centralização das decisões no âmbito do STF. Gente, minha voz está terrível, né? Eu não sei como é que vocês estão ouvindo aí, mas eu estou com uma dificuldade bem grande de falar, confesso a vocês. E o pior de tudo é que o gol que causou tudo isso foi anulado, mas o importante é que deu certo. Vou tomar uma água para a gente voltar para o próximo destaque. De volta, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e tem 3 destaques. Primeiro, é constitucional e não afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nem constitui omissão que estabeleça hipótese de patente inconstitucionalidade a Lei 12.030 de 2009, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas gerais sobre perícias oficiais de natureza criminal. Destaque 2. Lei estadual não pode assegurar autonomia orçamentária e financeira à perícia oficial de natureza criminal criada na estrutura da Polícia Civil correspondente. E terceiro destaque, é inconstitucional por violar a competência material e legislativa privativa da União, lei estadual que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelos servidores públicos e institutos de perícias, órgãos integrantes da Secretaria de Segurança Pública local. Então, gente, temos aqui 3 destaques, não é,
bem interessantes, cada destaque trata sobre uma lei diferente, para falar a verdade. Então, o primeiro deles é uma lei federal, a Lei 12.030 de 2009, e ela estabelece normas gerais para perícias oficiais de natureza criminal. Então, por exemplo, ela assegura que os peritos criminais têm autonomia técnica, científica e funcional no exercício de suas atividades. Ela também traz exigências de formação acadêmica específica, traz ainda que os médicos legistas e odontologistas com formação superior específica são considerados peritos criminais, enfim, traz ali uma série de regulamentos. Essa lei não é de iniciativa do presidente da República, é uma lei de iniciativa parlamentar. Tem problema? Gente, não. Entendeu-se que não existe aqui uma afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não. Se trata aqui de matéria que poderia perfeitamente ser de iniciativa do Poder Legislativo. E, além disso, essa legislação ela não retira a autonomia dos Estados-membros, porque ela trata tão somente sobre normas gerais, então também está dentro daquilo que é da competência da União legislar. E sobre esse rol, lá do artigo 5º, que trazia naquela situação de que os médicos legistas e os peritos odontologistas com formação específica seriam considerados peritos de natureza criminal, houve também um questionamento de como é que ficaria a questão, por exemplo, dos papiloscopistas, dos bioquímicos, já que eles não estariam nesse rol lá do artigo 5º. E aí o STF respondeu dizendo, olha, esse rol aqui não é um rol de natureza exaustiva. Então, não se está dizendo que papiloscopista, que bioquímico, enfim, não são também peritos de natureza criminal. Então, não tem nenhum problema e é possível a suplementação pelos Estados Federados trazendo a previsão nesse sentido. Então, nenhum problema também se entendeu que se trata aqui de uma legislação constitucional. Como é que ficou então o destaque? É constitucional e não afronta a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nem constitui omissão que estabeleça hipótese de patente inconstitucionalidade, a Lei 12.030 de 2009, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas gerais sobre perícias oficiais de natureza criminal. Segundo destaque, gente. Segundo destaque, como eu disse, já é outra lei. É aqui uma lei estadual, a Lei 11.236 de 2020 do Estado do Maranhão. E essa lei, ela prevê atribuições para a realização de exames periciais necessários em processos criminais. Ela traz uma autonomia desses órgãos de perícia oficial, mas não somente, gente, uma autonomia técnica e na sua missão finalística, porque isso daí é necessário, mas traz também autonomia orçamentária e financeira. E aí, gente, pode? Pode não. Pode não, porque não faz parte do desenho constitucional a autonomia financeira e orçamentária a órgão de perícia que está vinculado no âmbito da Polícia Civil correspondente. Então, veja só, esse órgão de perícia oficial, ele pode ter uma rubrica específica no orçamento, né? Até porque isso é necessário para o desempenho da atividade. E também deve ter, né? Pode e deve ter autonomia tanto técnica, como científica, como funcional. Mas, gente, autonomia orçamentária e financeira, aí já está distoante do desenho constitucional acerca do tema, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Lei estadual não pode assegurar autonomia orçamentária e financeira à perícia oficial de natureza criminal criada na estrutura da Polícia Civil correspondente. E, gente, o último destaque, ele trata também de uma lei estadual, lei número 12.786 de 2007 do Estado do Rio Grande do Sul. E ele trata, sabe de quê? Do direito de porte de arma de fogo pelos servidores do Instituto Geral de Perícias, que é um órgão integrante da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
E aí, meu caro ouvinte, por tudo o que nós conversamos aqui semanalmente nesses informativos da SF, você acha que isso é constitucional? Gente, está tratando sobre porte de arma, lei estadual tratando sobre porte de arma. Não pode ser constitucional, né? Matéria de competência material e legislativa privativa da União. Está lá nos artigos 21, inciso 6º, e 22, inciso 21 da Constituição Federal. Então, gente, em informativos antigos, se você abrir o seu material lá na Constituição Federal Integrada, lá exatamente nesses artigos 21, inciso 6º e 22, inciso 21, você vai ver vários julgados semelhantes. Então, por exemplo, leis estaduais que atribuem porte de arma a defensores públicos, a procuradores do Estado, enfim, dentre várias e várias outras situações, agentes socioeducativos, tudo inconstitucional, tá? Porque é matéria a ser regulamentada de forma uniforme no âmbito da União. E no âmbito da União nós temos o Estatuto do Desarmamento, lei número 10.826 de 2003, que trata sobre essa situação, quem tem porte de arma, quem não tem. Então, de fato, uma lei estadual que trata sobre o tema vai sempre ser inconstitucional, beleza? Ou melhor, sempre há muito tempo, né? Mas até hoje sempre foi considerada e realmente se trata de norma de competência material e legislativa privativa da União, beleza? Como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar a competência material e legislativa privativa da União, lei estadual que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelos servidores públicos de institutos de perícia, órgão integrante da Secretaria de Segurança Pública Local. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e aqui nós temos um destaque importantíssimo. Destaque da seguinte forma: é constitucional por não ter violado o devido processo legal legislativo, a revogação pela Emenda Constitucional 19 de 98 da redação original do artigo 39 da Constituição Federal, que previa, no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios, a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, gente, olha só. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Pelo texto originário da Constituição Federal, nós tínhamos que, no âmbito da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deveria existir um regime jurídico único do plano de carreira dos servidores. O que isso significa? Que pela redação original da Constituição Federal, autarquia, fundação pública e administração pública direta, quando contrata servidor público, tem que ser servidor público estatutário. O que isso significa? Que é o servidor público que está inserido no âmbito do regime jurídico único. É diferente, não é, gente, daqueles concursos públicos que vocês veem, por exemplo, de empresa pública, de sociedade de economia mista, em que, apesar de ser concurso público, via de regra é CLT. Então, o Joãozinho passou no concurso público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios. Ele vai ser contratado como CLT. Ele não é contratado como servidor público estatutário. No âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, por outro lado, isso daí não era possível, não. Então, a prefeitura de, de Piraporinha, eu acredito que existe uma cidade com esse nome, eu acho que é do interior de São Paulo, se não me engano, não pode contratar CLT por meio de concurso público. O servidor tem que ser estatutário, não é? Era isso que dizia. Aí veio a Emenda Constitucional 19. E aí o que ela fez? Ela modificou o caput do artigo 39, retirando o regime jurídico único lá do texto do caput, ou seja, na prática, passando a permitir contratações no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional sem vinculação ao regime jurídico único, ou seja,
em tese abrindo brecha até para contratar via CLT. Então, concurso público para servidor público que não é estatutário, em tese, não é até mesmo seletista. Gente, isso foi quando? Isso foi semana passada? Isso foi ano passado? É coisa nova? Gente, isso aqui foi em 1998, emenda constitucional 19 de 98. Eu não sei nem se minha mãe já deixava eu assistir Dragon Ball Z nesse tempo. Sei nem qual desenho que eu assistia. Eu devia ter 5, 6 anos de idade nessa época. Então faz tempo demais, não é isso daqui. Só que o que aconteceu? Veio, na época, uma decisão cautelar suspendendo os efeitos dessa emenda constitucional 19 de 98, especificamente aqui naquilo que alterou esse caput do artigo 39. Professor, a cautelar ficou valendo até agora. Então, quantos anos de 1998 até 2024, um texto com eficácia suspensa por decisão cautelar? Gente, acreditem, foi isso mesmo que aconteceu. E agora decidiu-se desenterrar, né, e finalmente julgar o mérito dessa ação. Mas por que lá atrás se deferiu essa medida cautelar? Gente, foi por uma questão de tramitação, né? Essa emenda constitucional 19 de 98, ela ganhou o nome na época de reforma administrativa. E o artigo que mudou esse artigo 39 caput da Constituição Federal foi objeto de um destaque de votação em separado. E aí questionou-se a tramitação como um todo, porque disse-se que seria necessária uma nova votação do texto que foi votado em separado, enfim, e que esse voto não alcançou o quórum constitucional necessário na Câmara dos Deputados, enfim. Houve ali todo um embaralho dentro dessa tramitação legislativa e por conta disso que, de fato, se deferiu essa medida cautelar na época e essa medida cautelar ficou valendo aí anos e anos sem que adentrasse, de fato, no mérito para julgar definitivamente a questão. Então, não foi um questionamento se era constitucional ou não acabar com o regime único, ou pelo menos não foi por isso que esse texto ficou suspenso por tanto tempo, não. Foi, na verdade, uma questão relacionada ao próprio trâmite legislativo, entendeu? Aí o que o STF entendeu agora? Entendeu que, na verdade, isso daí é um assunto interna corporis do Congresso Nacional, que o Judiciário não adentra nesse tipo de situação, não adentra, né? Desde 1998 com eficácia suspensa. Mas, enfim, é brincadeira dizer que não adentra, né, gente? Por favor, não estou defendendo o texto que foi aprovado, não, tá? Para mim é um retrocesso do tamanho do mundo. Mas, de fato, chega a ser engraçado. Vi uma decisão judicial com a cautelar deixando um texto suspenso e 18 anos depois, eu acho que é isso, 18 anos, né? Deve ter cantado parabéns para a decisão cautelar. E aí, 18 anos depois, o judiciário dizer, assunto interna corpore, o judiciário não se mete nisso, não. Enfim, coisas do judiciário. Mas, basicamente, se trouxe que houve votação em 2 turnos, né? E que houve também votação em 2 turnos na Casa Revisora. Então, esse debate, né, que é um pouco complexo, né, que é porque basicamente diz que na comissão especial se aprovou um substitutivo e aí havia modificado o caput do artigo 39, e aí houve a votação em separado, e aí teoricamente o texto que foi votado da primeira vez em separado era um texto diferente, mas enfim, o fato é que o STF observou e disse, olha, de toda forma, tivemos votação em 2 turnos em cada casa. No final das contas, o texto que foi aprovado foi esse mesmo. Não é? E essa situação da tramitação interna, um detalhe ou outro, isso daí é assunto interna corporis. Então, basicamente, foi isso que o STF disse agora, né? Mas como foi uma situação aí muitos anos, como eu disse, completou maioridade, eu acredito, com esse texto com eficácia suspensa, o efeito aqui foi ex nunc, tá? Se disse, olha, daqui para frente, porque também 18 anos com eficácia suspensa, não é? Devemos preservar tudo aquilo
que foi praticado durante esse período em que esse texto não ficou valendo, beleza? Então, gente, decisão muito importante, tá bom? Só para deixar minha posição aqui, não sei se isso vale alguma coisa, mas para deixar minha posição, eu acho um retrocesso gigante. Não é o fim do regime jurídico único, acho que compromete a independência funcional, dentre outras coisas, mas de fato é um texto aprovado desde 1998 e que agora passa a valer, né, depois de muito tempo suspenso por decisão cautelar. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por não ter violado o devido processo legal legislativo, a revogação pela Emenda Constitucional 19 de 98 da redação original do artigo 39 da Constituição Federal, que previa, no âmbito da União dos Estados, do DF e dos municípios, a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que nos acompanha diariamente, semanalmente, mas que ainda não é nosso assinante. Aproveite e venha assinar o Clube da Lei, que com certeza vai ser um excelente investimento para os seus estudos. Gente, com o Clube da Lei, você vai ter acesso a material que é atualizado toda semana e que de uma vez por todas vai organizar seus estudos de lei seca e de jurisprudência. Um material que é pensado para organizar totalmente seus estudos nesses dois pilares. E o preço, gente, é muito acessível. Quando você divide aí o valor mensal, vai estar em torno de 20 e poucos reais. Então, com certeza, é um custo-benefício muito bom e vai fazer uma diferença total. Eu tenho certeza, os feedbacks são muito bons. Todo dia recebo mensagem de gente dizendo que quebrou barreira, que estava estagnado e que conseguiu finalmente progredir quando passou a seguir nossos planos de estudo. Então vem fazer parte, que eu te aguardo, e aproveita também para conhecer a Editora Integrada. Vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, gente, sem mais delongas, voltando aqui para os nossos julgados, porque o próximo também foi inserido na Constituição Federal. E o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional, à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, lei municipal que proíbe, em seu território, a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas, uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade. Que lei é essa, professor? Que show da Xuxa é esse? Gente, é a lei de número 13691 de 2022 do município de Uberlândia, Minas Gerais. Que Uberlândia aprontou nessa lei, gente? Basicamente previu que era vedada a vacinação compulsória contra a Covid-19 no âmbito do município. Disse que era vedada qualquer sanção administrativa a agentes, servidores públicos do município que desejassem não tomar a vacina de Covid-19. Então, basicamente, essas pessoas não podiam ser impedidas de trabalhar por não ter se vacinado e nem sofrer, como diz aqui, discriminação, vexação, humilhação, coação, perseguição, enfim, nada disso, por optar por não tomar vacina. Trouxe também que ninguém poderia exigir o certificado, né, a comprovação de vacinação no âmbito da administração pública municipal e que ninguém seria impedido de ingressar em qualquer local por não ter tomado vacina. E, além disso, seria garantido também o direito integral de ir, vir e permanecer em qualquer lugar da pessoa que optou por não tomar vacina. E quem descumprir, multa de 10 salários mínimos à pessoa física ou jurídica que impedir a entrada de qualquer pessoa em lugar de acesso público por essa pessoa não ter tomado vacina. E aí, gente, constitucional a lei?
Não é, né, gente? De fato, quem viveu a pandemia, eu acredito que todos nós que estamos ouvindo viveram a pandemia, mas sabe bem toda a situação que passamos e o quanto foi importante a vacinação para a gente conseguir voltar à vida normal. Houve um momento no meio daquela pandemia que eu particularmente até me esqueci assim como era a vida normal, aquilo ali já estava impregnado em mim, toda aquela situação, e graças a Deus que veio a vacina, né, para nos tirar de tudo aquilo. Mas, enfim, o ponto aqui, gente, é que vacinação compulsória é diferente de vacinação forçada. E eu lembro muito bem de assistir debates do STF na época, onde se dizia, olha, não vai ter ninguém sendo pegue à força e vacinado, não. Isso já existiu na história do Brasil, tá? Não foi um debate vago, não. Para quem se lembra na escola, lá em 1904, nós tivemos no Rio de Janeiro a tal da revolta da vacina. Na época, gente, o Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil e era uma situação terrível de morte por febre amarela, varíola, malária, tuberculose, enfim, era uma situação horrível. E aí, para quem conhece esse nome, não é? Houve um movimento sanitarista do Oswaldo Cruz. E aí, basicamente, o que se disse? Olha, vamos vacinar todo mundo, vacinação obrigatória. E na época não tinha campanha na televisão ensinando benefício, não. Na época o pessoal era bruto mesmo, simplesmente vai vacinar. Ah, mas eu não quero, sei nem o que é isso, vai que tem um chip da China, tem isso não. Pegava na marra, vacina entra, e aí, gente, resultado. O pessoal ficou indignado, houve um levante, e nesse levante, eu estou aqui até vendo os números, ó, teve 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos. Por quê? Porque na prática, se pegava a pessoa que não queria tomar vacina, se segurava e tome vacina. Resultado, uma melhoria absurda nos casos de morte por várias doenças, dentre as que eu falei, mas até peste bubônica tinha, mas um monte de gente revoltada, porque, enfim, de fato não entendia, né? Foi uma coisa ali forçada, então existia vacinação forçada lá em 1904 e tivemos a tal da reforma da vacina. Então, quando o STF debateu sobre isso, não debateu sobre isso a troco de nada não, viu? Debateu sobre isso de forma contextualizada, porque temos na história do Brasil a tal da vacinação forçada. E o STF disse muito claramente, vacinação forçada não vai existir. Então, se a pessoa disser, não quero tomar vacina, não toma. Enfim, ninguém vai segurar ela e obrigar, não. Mas isso não é a mesma coisa que vacinação compulsória. Porque a vacinação compulsória, ela é incentivada por medida indireta. Que medida indireta é essa? Não quero tomar vacina? Quero não. Tá bom, você não toma vacina. Mas você não vai entrar em local público. Porque se você não está vacinado e entra em local público, você está levando um risco às outras pessoas que estão lá. Ah, não quer se vacinar? Não vai vir trabalhar. Por quê? Porque se você vier trabalhar, você está levando risco às outras pessoas. Isso é medida indireta. Isso é possível e é por isso que nós tínhamos durante a pandemia o tal do passaporte sanitário. Para fazer qualquer coisa, você tinha que andar com a sua carteira de vacinação na mão. Possível? Com certeza absoluta. E a lei lá da cidade de Uberlândia, que traz a proibição desse tipo de obrigatoriedade, é constitucional? Com certeza não. E é mais um destaque dentre vários outros que nós inserimos lá na Constituição Federal. E aqui teve de tudo, lei municipal, lei estadual, de vários estados, de várias cidades, também querendo proibir a vacinação compulsória, todos declarados sistematicamente inconstitucionais, beleza? Então não se esqueça, se cair na sua prova, diferencie vacinação forçada de vacinação compulsória, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, lei municipal que proíbe em seu território a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas,
uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade. E olha só, esse foi o último julgado de hoje, eu não tinha me atentado a isso. Mas então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se você gostou, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social preferida. Você não faz ideia do quanto fortalece. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito a você que ouviu até o final e saudações alvinegras. Até a próxima.